Olá, pessoal, retornando então do nosso intervalo do café. Antes do intervalo, a gente falou sobre as unidades de conservação, falamos a respeito de compensação ambiental, e daí eu falei, agora a gente vai trabalhar justamente a respeito do Código Florestal e justamente falar sobre a área de preservação permanente e reserva legal, né? Eu abri a tela aqui para vocês, que vai trazer o Código Florestal, é a Lei 12.651, né, de 2012. Eu não coloquei aqui no material, mas vocês devem recordar, alguns são bem novos na nossa turma, né? Mas aqui foi bastante comentado a respeito do Código Florestal, porque a gente tinha, assim, de um lado o pessoal mais da questão ecológica, né? E do outro lado os ruralistas, né? Defendendo os interesses e tudo mais. A gente falou que teve todo um desenvolvimento quando a gente começou o nosso conteúdo da nossa disciplina. Aqui, se a gente for ter assim um desfecho, né? Quem é produtor rural, os grandes produtores rurais, eles questionam ali, eu tenho uma preocupação de não poder, né? Estar de uma forma com uma liberdade muito maior de autonomia para tocar o seu negócio, seja seu agronegócio, né, pecuária, agricultura, e do outro lado, quem buscava a preservação ambiental muito forte, a questão ecológica, né, dizia assim, que essas áreas têm que ter uma preocupação muito maior e tudo mais. O Código Florestal ele vai trazer a questão aqui do mínimo que deve ser respeitado, né? Então, se tiver alguma outra legislação em âmbito, né, que ela bote uma área ainda maior de preservação, essa área vai ser ainda maior, mas o código vai trazer o mínimo. Uma legislação estadual, né, municipal, ela não pode reduzir esse mínimo. Professor, que tal de mínimo é esse que está falando, né? Tô falando assim, quando a gente está falando assim, a construção ali, a margem do rio, né? Quantos metros tem que ser respeitado? Então, assim, se você pegar o Código Florestal e ele disser 30, ou ele disser 50, ou ele disser, né? Que vai ter conforme a largura do rio. A gente vai ver isso, vai ficar bem legal. Vocês vão ter até com um desenho, assim, para conseguir visualizar, que vai ficar fácil de saber, se um dia quiser consultar. Esse mínimo ele não pode ser menor do que está aqui no código. Não pode vir uma legislação estadual e dizer assim, não, mas a minha legislação permite uma metragem de 5 metros da margem do rio. Tá? Isso é bem interessante. E eu não pesquisei agora no Google, mas se vocês quiserem, depois, quando a gente acabar a nossa conversa, vocês vão ver que o estado de Santa Catarina foi um que trabalhou a questão e discutiu a questão do Código Ambiental, porque eles tinham limites menores, né? E daí ficou aquela loucura, mas qual que é o limite que eu vou respeitar? Porque aqui em Santa Catarina o limite é menor e tudo mais. Bem interessante, tá? Bem interessante o tema. Queria fazer um ponto até antes da gente entrar, que eu acho bem interessante. A minha formação, vocês sabem, porque eu conversei com vocês já desde a nossa primeira aula, e algumas coisas é muito legal quando você tem contato com pessoas de outras áreas, porque eles vão nessas conversas você vai aprendendo, vai vendo algumas coisas, né? Então, tem uma pessoa que eu tenho uma admiração bastante grande, é engenheiro civil, e ele já trabalhou junto à prefeitura, e ele contando a respeito, vocês sabem, né, quem é, ou até por morar em Itapema, quem não é, né, mas, por exemplo, cidades como Blumenau sofrem com enchentes, cidade de Brusque sofre com enchente, né, e ele estava conversando assim, numa conversa descontraída, ele falou, sim, brincando, né, ele falou, quando o doutor Blumenau, né, foi dizer assim, aqui vai ser Blumenau, ele devia ter escolhido uma outra localidade, né? Ele escolheu Blumenau, brincando, tá, pessoal? Mas ele escolheu Blumenau, ele viu assim, pô, aqui a área é bacana, bem plana e tudo mais, vou fazer aqui o centro de Blumenau. Só que o que acontece? O rio, ele tem, né, um momento que o rio está mais baixo, depois é normal ele aumentar ali, ele tem aquela cheia, né, onde daí, então, algumas regiões vão ficar alagadas, né? Essa é a lógica e que funciona. Então você tem essa questão dessa sazonalidade. O que aconteceu em Blumenau? As construções foram justamente porque, é claro, é um processo de desenvolvimento, né?
que acontece se vocês pegarem as questões, ou vocês estudaram os livros de história, eles vão dizer assim, ó, todo descobrimento, como era mata fechada, eles faziam todo o trajeto por dentro do rio, e daí eles abriam o caminho dentro do rio, porque tinha muita cobra, tinha bichos e tudo mais, então eles sempre vieram pelo rio. Por isso que o desenvolvimento vai acontecendo ali às margens do rio. Só que as construções à margem do rio, onde o rio, né, normalmente ele subiria e ficaria alagado. Então, Blumenau sofre com alagamento, por quê? Porque o local que foi decidido é um local que, dependendo com a sazonalidade, estaria dentro da ideia do leito do rio. Então, essa é a lógica também de você ter uma área de preservação permanente de tantos metros do rio. Por quê? Porque o rio ele vai ter essa variação, ou ele pode vir a ter. Então, assim, é importante que aquela área do leito do rio ela esteja preservada, né? Aí a gente aprende naquelas aulas de geografia e tudo mais, né? Da erosão, ou se você acaba desmatando, a erosão vai fazendo com que fique no próprio leito do rio, aí ele fica, não sei como é que chama, soreado, sei lá, né? Tanto é que ele tem toda a draga que fica sempre trabalhando. Quem passa aqui pelo Rio Itajaí-Sul vai ver que às vezes tem a draga tirando ali, né? E, trabalhando a questão do leito do rio, porque se vai tendo a erosão, ele vai ficando mais raso ali, e cada vez mais ele vai alargando, né? Então essa ideia, se a gente for pensar, assim, a lógica, não precisa ser mago do direito, para entender qual que é a lógica de se preservar, né? A área, por exemplo, próxima ali à calha do rio, né? Beleza? Beleza. Então, o Código 2012, o Código Florestal ele vem em 2012 e tinha essa discussão ali, né? Quem era da área ambiental queria uma proteção ainda maior e os ruralistas disseram, olha, não, tem que mudar. De uma forma geral, perdão, é tosse, não é corona, pode ficar tranquilo. De uma forma geral, o que se diz é o seguinte, é que nessa batalha, né, ou não que a batalha em si, né, mas o que os autores dizem é que os ruralistas, de certa forma, eles foram vitoriosos em relação aos anseios de um e dos outros, tá? Mas existe toda uma preocupação em relação com a questão ambiental. Vocês vão ver que tem uma série de limitações, né, preservando ali o meio ambiente, o uso sustentável, é bem bacana, tá? Eu sempre tento passar para vocês algumas coisas que, para mim, quando eu tive a graduação, às vezes você fica aprendendo alguns conceitos e daí você vê que um autor traz um conceito de uma forma, o outro autor traz de outra, mas o que você vai ver na vida, né, é que o legislador, ele traz o conceito. Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, o que é interesse social, o que é utilidade pública. E daí você fala assim, isso aqui é utilidade pública, isso é interesse social. Não, na verdade, o legislador, né, o Congresso, ele vai dizer assim, ó, o que é interesse social, né? O que é utilidade pública, o que é uma área de preservação permanente, o que é uma reserva legal. Querem ver? Vou mostrar aqui, mas a gente vai voltar para nossa apresentação, tá? Mas só queria comentar. Ó, então, Código Florestal, que vocês estão visualizando. Vou tentar não ir tão rápido na hora de descer, porque a gente às vezes desce rápido, dá aquela tontura, né? Ó, aqui ele explicando, ó, desculpa, perdão. Fui olhando e não perdi aqui. Ó, o Claudinei vem para minha aula? Saiu, talvez. Isso é legal. Ó, pessoal, para efeitos dessa lei, entende-se por, né? Aí ele tem aqui, ó, o que é a reserva legal. Vocês vão ver que vocês vão escutar assim, perdão. Amazônia Legal. Vocês vão ver que vai falar sobre a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, bem interessante, a Amazônia Legal não é o Amazonas, né? A Amazônia Legal é diferente do Amazonas. Então, assim, o que é a Amazônia Legal? Aí o legislador, porque o objetivo é assim, ó, não pode haver erro, não pode ter uma interpretação equivocada. Ele vai dizer o que é Amazônia Legal. Então, olha aqui, ó, ele diz assim, ó, o Amazônia Legal corresponde os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso. E as regiões situadas ao norte paralelo aqui, né, dos estados de Tocantins e Goiás, e oeste meridiano, né, tem as medidas ali, né, do estado do Maranhão. Então aqui, ó, olhem como a Amazônia é legal, aqui ela é ampla, tá? Isso aqui vai servir para reserva legal, tá? Não vou pedir para vocês localizarem no mapa, mas só para vocês entenderem. O que é uma área de preservação permanente? Está aqui, ó, área de preservação permanente.
é uma área protegida, vou ler aqui depois, não vou precisar ler depois, tá? É assim, ó, área protegida, coberta ou não, tá? Uma área de preservação permanente, ela pode não estar coberta por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, lembra que a gente falou sobre o leito do rio, né, a questão da erosão, né, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Reserva legal, também traz aqui, não vou falar agora porque a gente vai ver depois, mas ele vai dizer que a reserva legal é só em área rural e ele explica o que é. Aí ele explica o que é uma pequena propriedade, o que é o uso alternativo do solo, o que é o manejo sustentável, ele vai trazer o que é utilidade pública, depois eu volto aqui, tá? Interesse social, e daqui, ó, e daí ele vai, atividades eventuais ou de baixo impacto. Aí ele vai dizer assim, ó, pode ser feita a supressão da vegetação, pode ser retirada a vegetação, desde que seja de baixo impacto ambiental. Ah, o que é baixo impacto ambiental? Beleza, a lei vai dizer, olha, você pega aqui no inciso 10, né, artigo 3º, inciso 10, ele vai dizer, ó, baixo impacto ambiental, né, abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes ou pontilhões, quando necessária a travessia, né, de um curso de água. Você passar um curso de água, é um baixo impacto ambiental e pode fazer uma via de acesso interno. Também, implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água. Implantação de trilhas para desenvolvimento do ecoturismo, baixo impacto. Construção de uma rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro, né? Então a gente está falando assim, ó, na margem do rio. Ah, ele vai ter que fazer um ancoradouro, você vai vir de barquinho, né? De barco. Barquinho não, né? De barco, né? Ou de barquinho. Mas então, assim, ó, construção de uma rampa, ele pode fazer? É outra piche, né? Um ancorador, alguma coisa? Beleza, tá? Baixo impacto. Então, aqui, ó, então a gente consegue, né, visualizar aqui o que seria, vários exemplos, bem interessantes, tá? Explica, né, ou ele traz pra gente o que é um manguezal, o que é um salgado ou marismas tropicais, apicum, o que é uma restinga, né? É claro, ele traz uma forma técnica, né? Então, assim, né, a nossa formação, né? Aí você lê assim, ó, restinga, depósito arenoso paralelo à linha da costa, isso até dá para entender, né? De forma geralmente alongada, produzido por processo de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal. Mas assim, ó, dependendo quando você vai ler, né, ó, salgado ou marismas tropicais, hipersalinos, áreas situadas em regiões com frequências de inundações intermediárias entre marés e sigias, né? E quadratura, com solos cuja salinidade varia em 100 e 150 partes por, né, mil, onde pode se encontrar a presença de vegetação herbácea específica, né? Então, assim, é claro, por quê? Porque aqui, como a gente falou, tem todo um estudo, às vezes dependendo, né? E esse estudo é feito por um profissional da área da biologia, né? Que daí sai um pouquinho da nossa ideia, mas a ideia aqui é entender o que é cada um. E aqui tem uma questão, às vezes, de nomenclatura, já que está falando de direito ambiental, que é a questão de uma forma ali de comunicar, né? Mas para a gente, para o entendimento de o que eu posso e o que eu não posso, fica bem claro e bem tranquilo, tá? Vou voltar para a minha apresentação aqui, tá? Mas aqui é legal porque ele traz, né, conceito de utilidade pública, interesse social, baixo impacto, APP, reserva legal e vindo aqui para a nossa aula. Então tá. Então, aqui o artigo 1º A, né, ele é justamente falar sobre o Código Ambiental, que a gente já abriu a legislação, e ela diz assim, ó, esta lei estabelece normas gerais para a proteção da vegetação, né, áreas de preservação permanente, que é o que a gente vai tratar, né, área de reserva legal, e daí ele também fala, né, a exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos florestais e controle de prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. O meu foco aqui com vocês é tratar a área de preservação permanente e tratar a respeito da reserva legal, tá? Aí aqui, só comentando, mas a gente já viu, a respeito, né, da responsabilidade, a gente já conversou em outras aulas,
E a responsabilidade, ela é uma responsabilidade que eles chamam de Propter-Rem, né? Que ela acompanha a coisa ou ela é específica do imóvel. Então, assim, se você adquirir um imóvel e esse imóvel tiver qualquer tipo de problema ambiental e tudo mais, né, a responsabilidade ela vai acompanhando com o imóvel. Né? Então diz assim, ó, informação importante que a gente já conversou, né? Todas as responsabilidades referentes às áreas, seja em relação à reserva legal ou área de preservação permanente, que é o nosso foco do nosso encontro, não são personalíssimas, ou seja, a responsabilidade não era daquele antigo proprietário, do antigo proprietário vendeu, ficou lá com ele, e a propriedade agora vem limpinha para mim sem problema nenhum. Não, na verdade ela é do imóvel. Então, assim, aquele que adquiriu, a gente viu quando a gente trabalhou até a questão, tinha uma questão de política urbana também, na mesma lógica, né, do que a gente está trabalhando aqui. Então, elas acompanham o bem imóvel, ou seja, se o proprietário ou posseiro de uma fazenda vendê-la, o adquirente ele é totalmente responsável em recompor uma extensão territorial desmatada e a obrigação não morre com aquele dono, aquele vendedor anterior, tá? Ela acompanha a coisa, o bem, tá? Aí aqui, a gente estava lá no artigo 3º, e no artigo 3º ele falou a respeito da Amazônia Legal. Lembra que a gente leu? Que a Amazônia Legal corresponde aos estados do Acre, Pará, Amazônia. Vocês não vão decorar isso aqui, ninguém precisa decorar o que é a Amazônia Legal, tá? Aqui eu só botei para seguir a sequência, e o inciso 2 do artigo 3º, ele fala sobre a área de preservação permanente. A área de preservação permanente eu tinha lido com vocês, até posso comentar de novo, né? Ela é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos. Aqui não menciona, mas posso aproveitar e comentar. A área de preservação permanente, ela vai estar em imóvel urbano e imóvel rural. Imóvel urbano tem área de preservação permanente? Sim. Imóvel rural também pode ter área de preservação permanente? Sim. Ou vai ter, provavelmente, né? Sim. Né? Beleza. Então, ali, ó. A área protegida coberta ou não por vegetação nativa, função ambiental, preservar os recursos hídricos, como a gente tinha visto aqui, né? E daí diz assim, ó, não confundir, né? Isso aqui era de uma apostila minha, não confundir área de preservação permanente com área de preservação ambiental. Lembram? A APA é a unidade de conservação, tá? A APA é uma unidade de conservação de uso sustentável, a gente tinha visto. Aqui, eu botei essas figurinhas aqui, que eu localizei, esses tipos de desenhos, porque eu pensei, como é que eu vou desenhar, pessoal, vai ficar pior eu desenhando online, né? Mas pensando assim, ó, aqui tem lá uma calha do rio, essa área aqui, ó, essa mata aqui, ciliar, alguma coisa está aqui, ó, isso aqui é uma área de preservação permanente, tá? Aliás, eu mostrei lá, né? Eu mostrei na tela errada, aqui, ó, aqui, né? Essa mata aqui, ó, que tá aqui, ó, isso aqui é um riozinho, tá? Isso aqui é uma área de preservação permanente. Aqui, ó, esse desenho aqui, que não dá nem para entender, né? Como se fosse uma nascente. Aqui eu tenho uma nascente. Ao redor dessa nascente, uma circunferência, né? 50 metros é a área de preservação permanente dessa nascente, tá? O que acontece, ou assim, ó, o que acontece muito, e o que é o grande importante aqui da nossa aula, tá? Não é nem saber a prova por conteúdo da prova, não é nem preocupação no conteúdo da prova, é assim, ó, vou comprar um terreno, né, vou comprar um imóvel, aí assim, o cara diz assim, eu tenho uma nascente, aí já tem que piscar assim na mente de vocês, vai piscar assim, ó, área de preservação permanente, né, ao redor de 50 metros dessa nascente, não vou poder fazer absolutamente nada. É uma área de preservação, sim, né, em termos, né? Mas é uma área de preservação permanente. Beleza? É uma área de preservação permanente. Aqui, ó. O cara quer fazer uma casinha aqui, ó. Aqui tem uma encosta aqui, né, de um morro, alguma coisa assim, ó. Isso aqui é tudo área de preservação permanente, tá? Tem mais de 45 graus, o cara não vai fazer nada lá. Aqui em Blumenau teve um terreno. Eu não sei o que o pessoal faz, sabe? A obra foi embargada. Não sei se depois eles tentam esquecer, dar uma garibada e coisa e tal, começa a responder do Ministério Público, né? Mas tinha um morro assim inclinado. Os caras foram lá, passaram a máquina e coisa e tal, e iam tacar ali ficha num prédio, bem no centro da cidade. Mas embargaram na hora a obra. Tá? Legal. Então, assim, ó, nascente, né?
ao lado do córregozinho do rio ali. Então tá, aqui ó, trouxe para a gente visualizar, né? E a gente conhece bem, todo mundo, vocês gostam bastante da Praia Brava, né? Então tem lá a praia da Praia Brava, né? Aí tem aquela restinga lá, né? Aquela restinga. Ah, eu tô falando, mas não tá aparecendo aqui. Ó, aquela restinga. Aqui, tô fazendo a seta no lugar errado. Área de preservação permanente. Aqui, ó, né? Esse matinho aqui que tem aqui, ó, ao redor aqui do rio, aqui, cara, a gente tá falando de uma medida, né? Mas também a área de preservação. Topo do morro, a área de preservação, né? Dependendo da altura também, você tem mais de 1.800 metros, também não pode construir, tá? Essa encosta aqui, ó, também é a área de preservação permanente, tá? Então, assim, ó, trouxe mais pintadinho. Ó, restinga, mata ciliar, encosta, topo de morro, tá? Por quê? Qual que é a lógica? Vocês viram já, deve ter visto muito na televisão, né? Ah, professor, mas eu vi em vários lugares que eles vão lá e constroem toda a favela. Eles desmatam aqui tudo e fazem ali a favela. Aí depois o que a gente vê na televisão, né? O pessoal tudo tendo que sair desesperado. Por quê? Porque o cara vai lá, ele desmata, ele tira todo o matinho aqui que segura a vegetação e o morro, aí aquilo começa a cair, né? Se comprar um terreno e a água de uma pequena nascente passa, passa por dentro do seu terreno, pode canalizar como o vizinho já fez? Cara, aqui a pergunta é cabulosa, né? Assim, ó, acontece um monte, tá, Ederson? Assim, ó, eu tive um familiar que depois o advogado, faz tempo já, né? O vizinho buscou um advogado para ingressar com o processo. Vou dar um exemplo. Mesma coisa que a gente está conversando aqui. Tinha nascente, área rural, e daí ele plantava arroz. Aí o cara falou assim: quer saber? Eu vou mudar aqui o curso da água. E mudou o curso da água. Só que o vizinho também plantava arroz e ele utilizava aquela mesma água, tá? Aí ele tentou buscar, eu não sei até o que deu. Eu acho que no final acabou não dando nada, eles se acertaram ali, tá? Mas a pessoa, quem tem área rural, ele acaba canalizando, fazendo algumas alterações e, de forma geral, assim, ó, vamos falar a prática, né? A prática a pessoa acaba canalizando, fazendo. Hoje em dia, aliás, perdão, hoje em dia tem um monitoramento muito maior, porque é tudo feito por satélite. Mas antigamente o cara pegava, vinha o trator fazia ali a vala, fazia do jeito que ia e adiante. Pelo amor de Deus, não façam assim, busquem licença para tudo, tá? Mas eu vim de uma geração, né? Na época de avô e tudo mais, o cara chamava a reta escavadeira de um dia para outro, o cara mudou o curso do rio, e daí os vizinhos ficavam doidos, porque daí cortava a água do cara, o cara tinha que ter a sua nascente, né? No final daquele caso lá, deu certo, eles acabaram se acertando lá, mas teve que um advogado fazer o contato, por quê? Porque o dono do terreno, ele disse assim, tá, a nascente está no meu terreno, eu até fiz uma represinha lá em cima, cara, a água é minha, eu faço o que eu quiser, né? Mas vocês sabem que tem toda uma preocupação, tem toda uma legislação que trata a respeito da água e tudo mais, e bem interessante, tá? Não sei se eu respondi direito, Ederson, mas troquei uma ideia ali do que acontece e a gente viria o caso prático ali. Mas se eu, por um acaso, ficasse sem água, eu ia questionar da água ter sido interrompida. E o cara que tem a nascente, ele vai canalizar para si sim. Oi, fala, Ederson. No caso, é o Giovan agora. Fala. No caso da nascente na propriedade. E, digamos, algo que eu vi na prática, não sei que tipo de implicação isso poderia ter a pessoa, mas é um trecho do rio que passa pela propriedade, não é a nascente que tem lá, é um trecho que passa pela propriedade. Uhum. E essa pessoa, ele fez uma represa e diminuiu muito a vazão do rio que tinha a partir daquele ponto, e ele estava com uma quantidade enorme de água para ser utilizada na propriedade dele, mas não era nascente, era o trecho que passava pela propriedade. E daí a vizinhança reclamou A vizinhança reclamou. e Tinha até sabe qual uma ponte que ficou quase só um riacho que passava pode sem embaixo, mas esse água, era o né? rio. Uhum. Tem alguns casos assim que eu não saberia te responder ali qual seria o desfecho ou qual seria o encaminhamento. Até é interessante pesquisar, porque
no meu dia a dia eu acabo não fazendo, né? Foi que nem eu falei, assim, quando a gente vai trabalhando a questão do direito, você vê quantas coisas malucas que às vezes alguns parentes teus já fizeram, né? E você vê que tem toda uma legislação e tem uma preocupação em relação a isso. Olha, já faz bastante tempo, né? Mas eu nunca me esqueço um dia que uma pessoa falou assim: eu mudei a rua de lugar. O cara mudou a rua de lugar, mas faz muitos anos, eu era pequeno, tá? Aí eu pensei assim: meu Deus, como é que o cara mudou a rua de lugar? Era uma estrada de barro e o terreno era dele. Só que o terreno não tinha nem a estrada, sei lá, cara, já passei por cada coisa nessa vida. Ele pegou, ele fez a estrada mais por cima porque ele não queria mais que fosse por baixo, ele mexeu, a vizinhança nunca falou nada e a estrada mudou de lugar. E a escritura também, porque era aquelas escrituras antigas, né? Também não quero entregar onde é que é, né? Mas dizia assim, ó, a tantos quilômetros da ponte tal. E um dia que eu fui no cartório, acho que até comentei, tem que cuidar para já se juntar os vídeos, já junta a coisa, né? Um dia que eu fui no cartório, eu falei, eu precisava localizar bem certinho o terreno e coisa e tal. Aí o cartório falou, cara, isso aqui é muito antigo, eu tenho que achar nos livros, mas eles nem tinham direito. Aí, para vocês terem uma ideia, eu levei, claro, né, um profissional que faz todo o levantamento, hoje em dia ele faz tudo com GPS. E dizia que tinha uma rua, numa das escrituras dizia que tinha uma rua e a gente não achou a rua. E a gente foi com uma caminhonete, o cara tem uma caminhonete 4x4, top, tudo com um sistema, né? Aí ele falou assim: vamos entrar aqui. A gente entrou numa rua que não parecia ser rua, e a gente chegou num local que era tipo um local que eles fazem dinamitação e coisa e tal. Aí o cara falou assim: vocês estão passando na propriedade privada. Moral da história: aquela que faz pedreira, coisa e tal, eles tinham fechado a rua era pública, porque a escritura dizia que era pública, e a outra parte, como ficou assim entre a roizeira e tudo mais, era como se não tivesse, que o cara meteu a gente num caminhão que, tipo assim, tiver que voltar, só vai voltar de ré, porque era bem estreito. Então, assim, hoje em dia consegue fazer isso? Não, né? Professor, se for para fazer hoje em dia, como é que faria, né? Aí eu recomendo assim, ó, tem coisa que eu não está no meu dia a dia, né, eu acho que seria ideal o quê? Buscar um profissional que está nessa parte de engenharia ambiental, verificar com ele, ver toda a questão, né? Se eu pegasse um caso assim, eu buscaria também alguém que tivesse para me amparar, que já tivesse feito alguma questão nesse sentido ambiental, porque o que que eu sei na prática? Eu saberia me defender, né? O que que eu vi na prática? Eu vi algumas pessoas que compraram imóveis, aconteceu muito aqui numa região aqui do Vale do Itajaí, e o pessoal começou a trabalhar, como se fosse aquele negócio de geração antiga, e o pessoal começando a trabalhar. Eu sei porque pediram para a gente fazer a defesa, a gente fez a defesa, né? Beleza, tu vai, explica e tudo mais. E o que que aconteceu? O fiscal nem precisa mais sair. O fiscal não vai até lá. E antigamente era tudo difícil acesso. O fiscal pega o computador ali, ó, puf, imagem por satélite. Se duvidar, ele nem precisa pesquisar pelo satélite. O próprio sistema já diz assim, ó, a área onde teve um grande desmatamento ou mexer ali na terra. Aí o que que gerou? Gerou tudo em denúncia do Ministério Público, tá? Crime ambiental. Então, assim, né? Isso do cara mudar a rua, jamais o cara mudaria. Hoje em dia vocês sabem, já acho que eu comentei com vocês, quando vocês sabem, até a gente conversou quando falou sobre a questão urbana, ele mostra a localização do imóvel e ele mostra, inclusive, já há muitos anos, onde é o espaço do passeio público, que é o meio, não é meio fio, é a calçada, o passeio público, então ele consegue verificar se a obra avançou, se a obra não avançou, se ela está dentro dos limites. Ele não precisa mais lá medir, o sistema já mostra, assim, e consegue mostrar tudo. Então, assim, aquilo que antigamente a pessoa tinha uma casa, faz uma reforma, amplia e nunca informa, né? E tá lá o IPTU como se fosse um casebre, o cara tem uma baita mansão hoje em dia com a internet é muito mais rápido, tá? Espero ter, assim, na medida do possível, ter conseguido explicar algumas coisas e algumas realmente acho que demandaria realmente um estudo para não dar o problema, tipo a questão ali do represamento da água. Professor, Oi? deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. O professor está por dentro de como funciona a cota 20? Não. Ou isso é de município para município? Cota 20 da reserva legal? Cota 20. Isso? É, Tá, a gente porque, vai ver hoje. A gente porque vai ver assim, hoje. A gente vai ver hoje. Um pouquinho, então, porque aqui
Aqui onde eu trabalho, a gente tem uma parte ali em cima, é como se fosse um morro aqui, né? A construção é em níveis, né? Aí Sim. tem uma parte ali que há alguns anos aí ele conseguiu um projeto, fez uma planta, foi aprovado tudo, só que daí ele deixou e não construiu. Aí o que aconteceu? Mudou a Mas é área administração e rural? eles É área vieram ver rural? cota 20. Mas é Não, área não, rural? não, em Bombinhas mesmo aqui, próximo da praia aqui. Tá, então não é reserva legal, então é outra coisa. Então, até interessante, É, me interessa dar uma olhada ali, me interessa dar uma olhada para pesquisar ali, tá? Mas eles daí, falam que é cota porque, 20, né? beleza, vou pesquisar até para a gente ver, até eu trago para a próxima aula para gente, porque a reserva Uhum. legal, quando falou 20, me veio reserva legal, mas a reserva legal é imóvel rural, daí então não seria o caso. Tá? Me manda um pouco da informação, que daí eu sigo adiante e pesquiso mais e trago para a aula que vem. Bem bacana, é legal para a gente trazer, porque daí a gente vai trazendo para a prática. E vou confirmar também a informação. Não foi o Giovan que me perguntou, né? Da represa ali. Eu vou perguntar para a pessoa que é engenheiro ali para dar um feedback para mim e vou pesquisar na jurisprudência também, ver se eu pego um caso parecido e qual foi o desfecho, para trazer como. Até para a gente trocar uma ideia, tipo assim, até onde que vai, o que pode acontecer, né? Agora, assim, ó, Sim, o sim. cara pegou assim, ó, antigamente, né? O cara pegava, fazia, meu Deus, passador de gado, para passar debaixo da estrada, fazia umas coisas bem malucas, né? Mas vamos mostrar bem que nossa aula é questão de legislação socioambiental, né? Então, gestão socioambiental, vamos trazer o que é correto, tá? Mas vou trazer, então, vou me lembrar. A cota 20, vou só pedir para alguém me mande pelo WhatsApp ali, um pouco ali da informação, alguma coisa que tem, que daí eu vou atrás, mas tanto também pesquiso pelas informações ali de cota 20, e vou ver também ali a da represa. Bacana, legal, gostei. Ó, então assim, ó, eu tentei trazer aqui, tipo, com a imagem, né? E aqui ele tá escrito assim, copiei ali pra gente ficar legal. E mais adiante eu trouxe assim com texto, quer ver, ó? Deixa eu puxar aqui. Ó, o que são exemplos aqui de áreas de preservação permanente, né? Faixas marginais nas áreas de entorno de nascentes, 50 metros. As encostas com uma inclinação, né, maior de 45 graus ali, né? Restingas também, né? Toda a restinga, né? Como um todo, né? Manguezais, topos de morro, né? Áreas de uma altura maior do que 1.800 metros e as veredas, né? Professor, o que são as veredas? Ou assim, ó, aqui a gente está vendo de uma forma ampla. Ah, professor, agora eu quero pesquisar bem direitinho. Entra lá no Código Florestal, 12.651, e daí você vai ver todas as informações que a gente está vendo aqui, inclusive com o texto legal, né? Toda a área da restinga, a área do manguezal. Depois a gente até pode abrir aqui para ficar melhor para visualizar. Ó, lembra que eu falei ali do rio? Então, assim, ó, o que acontece, né? Com um desenho bem bonitinho. Aqui eu tenho uma nascente. A nascente a gente já até falou que é 50 metros ali ao redor da nascente, né? E a largura aqui, a área de preservação permanente, ela vai depender da largura do rio. Então, assim, ó, se o rio tiver até 10 metros, né, vai ser uma largura de 30 metros. De 10 a 50, 50 metros. Se o rio tiver uma largura de 50 a 200 metros, então, assim, ó, o que eu fiz? Eu botei as duas imagens até para visualizar, salvei duas vezes, né? Eu tenho ela aqui e tenho ela assim, ó. Então, ele mostra, ó, um rio de até 10 metros, o mínimo é 30 metros. Ou seja, área de preservação permanente, né, próximo ali do rio, é de até 30 metros, né, 30 metros, mínimo, né? Se a determinada localidade quiser fazer uma área ainda maior de preservação permanente, beleza. O estado de Santa Catarina disse que pode ser 10, daí não pode, ele está afrontando o Código Florestal, tá? Isso foi o que deu bastante rolo aqui em Santa Catarina, né? Beleza, ó. De 10 a 50, 50, de 50 a 200, 100, de 200 a 600, 200 e, né, maior do que 600, 500 metros, mínimo, né? Então, assim, ó, pessoal, a gente decora um monte de coisas, né? Meu objetivo não é matar ninguém decorando, é que vocês tenham o material.
É claro, algumas coisas vocês sempre lembram. Por exemplo, assim, ó, exemplo, né? Que a gente viu até a imagem. Lá o Marina Beach Tower da Mendicibara. Mendicibara deixou uma área de 30 metros, que foi justamente o que ela fez. Ela não construiu o prédio, ela deixou ali a área de marina. A área de movimentação ali das embarcações é uma área ali que pode ser utilizado para atracador e tudo mais, já tinha sido uma construção. Então ela deixou aquela área e ela trouxe o prédio para além dos 30 metros. O prédio está mais afastado. Aquela área lá, ela não pode edificar, né? E utilizou como marina. Lembra que eu até falei que tinha aquela autora que ela colocou, né? Da marina ali do Mendicibara, ali eu sei porque eu acho um projeto bem bacana, conheço ali o pessoal, e eles realmente eles deram um recuo, né? E claro, lembrando, né, que ali é porque tem acho que uma empresa pesqueira e não tinha a vegetação, porque o cara não pode chegar lá e tacar ali concreto, né? Mas o que aconteceu ali indústria, já tinha até o portozinho, por isso que eles compraram ali o projeto, tá? Mas de forma geral, a pessoa não poderia. Quer ver um exemplo que é bem bacana, que a gente vê, é assim, ó, quando vai, aliás, mais próximo da gente, na Praia Brava, que às vezes você tem aquela área de preservação verde que não pode tirar, né? Então você passa com um elevado assim, não sei dizer um nomezinho assim, é como aquela partezinha tipo de madeira assim, tem um nome para isso que eu me esqueci, perdão. Né? Assim, quando vai para Florianópolis, você tem grandes áreas assim de preservação ali na praia, e daí você passa por cima, esqueci o nome daquilo. Uma passarela elevada, não sei. Oi? Deck. Deck, um deck, melhor. Tipo um deck, assim. Não sei se é deck, mas é tipo um deck, assim, né? E daí você passa por cima, não degradando e não atacando lá a vegetação, né? Vocês conhecem todo o Balneário Camboriú, isso não deveria estar sendo gravado, né? Mas Balneário Camboriú, ali na Barra Sul, tem aquela área de restinga lá, né? Acho que o pessoal deve ter pensado assim, por que não arrancaram, né, antes, né? O professor pode arrancar? Não, meu Deus do céu, é área de preservação permanente de forma alguma. Tá, em outros lugares. Em outros lugares é porque já não tinha mais, né? Mas assim, aconteceu, sei lá, né? Mas assim, tem toda uma preocupação que você não pode, né, tirar ali. Tanto é que eles botam, eu acho que na Praia Brava tem, que não é para passar por ali, não é para pisar em cima, né? É só para usar ali os espaços reservados para passagem para praia. Não tem isso, assim? Acho que tem, acho que a Praia Brava tem. Florianópolis tem bastante. Aqui em Bombinhas eles estão fazendo um deck ali do final de Bombas até a Praia do Ribeiro, por cima do costão, assim. Um deck de madeira, assim, vai ser uma passarela. Isso, que é que bem legal. A Praia de Bombas. Eu acho bem bacana. Ó, já valeu uma ideia para um passeio quando acabar a pandemia. Ó, beleza. Sim, vai ficar bem bacana. Vai ficar legal. Eu acho bacana que nem tem aquele na Barra Norte, assim, que você vai até a Praia do Buraco e vai até aquele hotel lá, né? Bem legal também. Eles são legais esses passeios. Ó, beleza. Então, assim, ó, a gente viu aqui alguns exemplos, a gente viu, né, a questão de topo, de morros, uma altura de mais de 1.800 metros também, a área de preservação, né, e a área de preservação permanente, que nem eu lembrei para vocês, a área de preservação permanente, ela é tanto em área urbana quanto em área rural, tá? Tanto área urbana quanto área rural. Aqui eles assim, ó, casos de intervenção ou supressão da vegetação nativa em área de preservação permanente, né? Só é possível nas hipóteses seguintes: utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Então, professor, onde é que eu acho a informação? Deixa eu voltar lá. Ó, o que é utilidade pública? Atividades de segurança nacional e proteção sanitária. Obras de infraestrutura destinada à concessão a serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aqueles necessários ao parcelamento do solo aprovado pelos municípios, saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão. Atividades e obras da defesa civil. Então, assim, ó, posso mexer na área de preservação permanente ali, né, quando for para atividade de segurança nacional, proteção sanitária, defesa civil, atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais e outras atividades similares,
devidamente caracterizadas, motivadas em procedimento administrativo próprio. Beleza. Interesse social, interesse da população, né? Uma é a questão da utilidade, a outra é o interesse da população, pessoas, né? Interesse da coletividade. Interesse social, o que é? As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras, né, aquelas vegetação, proteção de plantio com espécies nativas, exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural, por povos ou comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental. C. Implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais. D. Regularização fundiária, assentamentos, né? Então, assim, eu posso estar fazendo supressão, beleza, assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda, em áreas urbanas consolidadas e observadas as condições estabelecidas. Pessoal, vocês lembram, na aula quando a gente falou sobre ali a política urbana, que a gente viu que tinha as áreas de interesse ali econômico, social, área ali de desenvolvimento prioritário para as famílias de baixa renda, e que daí o profissional, que o cara é do Ministério Público, o cara é um arquiteto, eu mostrei para vocês, e ele falou assim, cara, isso aqui é uma área que vai alagar a área ali que é destinada para a população carente. Claro que talvez já tinha uma ocupação, só que a ideia não é botar o pessoal lá no alagado, né? Então, tipo assim, você deixa lá o pessoal, resolve lá o assentamento das pessoas, regulariza, mas assim, cada vez que chover, o cara vai perder toda a mobília, né? Ou, tipo, né? Aí é a crítica dele, né? Que ele falou assim, colocaram aquela área, vão fazer lá assentamento, mas tipo assim, o Estado, não é o Estado, era o município, né? Mas o município está ciente. Tanto é que numa das críticas, quem assistente viu ali o vídeo, pedi para vocês verem o vídeo, ele falou assim, dita de uma região ali que é dita de deslizamentos. Pô, o cara colocar ali na planta dita de deslizamento, tipo assim, óbvio que desliza, tem deslizamentos ali, né? Então tá assim, dita de deslizamentos, né? Beleza. Mas então, assim, interesse social, né, em alguns casos, é justamente por uma questão de regularização daquelas comunidades carentes que estão lá, né? Então é uma situação de interesse social. E ele traz outras situações, e as de baixo impacto ambiental, eu tinha lido para vocês de uma forma mais breve. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se vocês estiverem numa situação onde tem uma área de preservação permanente, e daí você fala assim, cara, posso mexer? Vem puxar aqui a informação, né? Utilidade pública, interesse social, baixo impacto, tenta ver, tenta localizar, né? Aqui que eu estou dizendo é o Código Florestal, tá? 12.651/2012. Beleza, vou voltar ali, tá? Até porque numa conversa assim, o cara não vai ter decorado tudo, né? Mas só para ter uma ideia. Aqui, eu só quero fazer uma consideração, que é o seguinte, eu coloquei aqui, supressão, né? Quando a gente está falando de nascentes, quando a gente está falando de dunas, pensem lá em Florianópolis, ali a Praia do Santinho, norte da ilha, por exemplo, me lembrei da Praia do Santinho, né? Dunas e restingas, a supressão ali da vegetação nativa somente em caso de utilidade pública. Então, dunas, restingas e nascentes, só utilidade pública. Interesse social, não. E baixo impacto ambiental, a ideia aqui, né, você não vai pegar lá e eliminar lá, tá? Em outras situações, tá? Bem interessante, né? Isso vai estar ali na própria legislação, tá? Se fizer um Ctrl F, ele vai trazer aqui que dunas, restingas, nascentes ali somente em caso de utilidade pública, tá? Beleza. Reserva legal. A reserva legal, ela é somente para propriedade rural, posse ou propriedade rural, né, delimitada nos termos do artigo 12 com a função de assegurar. Então, assim, reserva legal, né, com o objetivo de assegurar o uso econômico de uma forma sustentável. Lembrando, né, reserva legal está no Código Florestal e a reserva legal não é unidade de conservação. A reserva legal, ela é um percentual do imóvel. Então, a pessoa tem um imóvel rural, é sempre rural, né? Uma fração desse imóvel
ela é destinada, ela é reserva legal, né? Daí ele vai dizer o que é reserva legal, para que serve, né? Com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Diz lá, a reserva legal possui dois lados, né? Uma explicação assim. O primeiro é a proteção ambiental, então parte do imóvel rural, né, você vai ter uma preocupação com a proteção ambiental de espécies, né, visando a conservação ecológica. E o segundo, né? O segundo trata da questão da exploração econômica sustentável, já que a gente fala tanto sobre a sustentabilidade, ao contrário do que a maioria pensa e divulga, a reserva legal não é imutável. Ela pode servir para a obtenção de lucros se observados os limites previstos em lei, né? Então, a possibilidade de uma visitação, alguma coisa, fazer alguma coisa nesse sentido. Aqui, eu trouxe, porque eles falam assim, com a reserva legal você consegue fazer o manejo florestal sustentável, até sugiro que pesquise ali o que vem a ser o manejo florestal sustentável, e tem até a questão de deputado federal querendo trabalhar com a questão dos limites de reserva legal, ou tentar buscar de uma outra forma. Por quê? Lembra que a gente falou sobre a Amazônia Legal? A gente já vai entender o porquê da Amazônia Legal, tá? E aqui a gente está falando da reserva legal. Então tá, então a reserva legal é uma fração do imóvel que vai ser destinado, para um primeiro momento, para uma preocupação de proteção, de preservação ambiental, né? Mas ele vai dizer assim, ó, isso aqui pode ser mutável, né? Aqui ele fala, ó, quer ver, ó? Depende, né, de acordo com o bioma em que está a propriedade, né? Se os ambientalistas defendem a sua preservação, o setor produtivo, por sua vez, reclama de que se trata de uma intromissão indevida do Estado sobre a propriedade. Isso aqui é do próprio site, não lembro se é até não sei se não é um senador, desculpa. Se é um deputado ou um senador, que daí ele está justamente tentando alterar esses limites, tá? Lembra que a gente falou sobre ruralistas e ambientalistas? Aí ele diz assim, ó, o setor produtivo reclama, que nem eu falei, né, que se trata de uma introdução indevida do Estado sobre a propriedade privada, ou seja, parte da propriedade ele fica naquela situação que é uma reserva legal, o que diminuiria a competitividade da agricultura e a capacidade do país de produzir mais alimentos, né? E aqui ele diz assim, ó, a reserva legal é uma área do imóvel rural que deve ser coberta por vegetação natural e que pode ser explorada como manejo florestal sustentável, tá? Até sugiro para dar uma pesquisada, a gente não vai conseguir esgotar nesse meio tempo, até a gente pode comentar na aula que vem. Se quiserem pesquisar um pouco sobre o assunto, é interessante. Beleza. Lembra que a gente falou sobre a Amazônia Legal? Então, até acho que eu coloquei aqui no próximo slide. O que é a Amazônia Legal, né? Não é o estado do Amazonas. A Amazônia Legal, o Código Florestal diz lá que é o estado do Acre, Pará, Amazônia, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso, né? E traz ali outros estados ali, outras informações ali, as medidas, né? As orientações. Então tá. A reserva legal na Amazônia Legal, reserva legal na Amazônia Legal, corresponde a 80% da propriedade em imóvel situado em florestas. Então, assim, ó, o cara fala assim, meu Deus, tô rico, comprei lá uma floresta lá na Amazônia Legal, né, numa região, né, que é tida lá na Amazônia Legal, naqueles estados que a gente viu, não é só o Amazonas, né, 80% da área, se for uma floresta, 80% é reserva legal, para proteção. Se for na Amazônia Legal, situada numa área de cerrado, né, porque você país enorme, tem muitas, né? Se for numa área de cerrado, professor, o que é o cerrado? Dá até para pesquisar, porque a lei vai te explicar o que é o cerrado, né? O cerrado, aí é 35%, e se for Campos Gerais, 20%. Então, por isso que se a gente for ver, né, você tem lá representantes, né, daqueles estados no Congresso, e daí eles vão dizer assim, olha, esse percentual aqui vai tirar a competitividade, né, desse produtor rural nessa localidade, né? E daí fica aquele impasse entre proteção, preservação, né, e desenvolvimento econômico, tá? Legal, e agora vocês viram por que tinha a questão da Amazônia Legal, né? A gente no nosso dia a dia acaba não vendo tanto, ou não trabalhando tanto, porque a gente não está nesses estados, senão para a gente ia ser muito mais
habitual. Beleza, aqui trouxe para vocês, né? Então, assim, ó, na Amazônia, legal, né? Se for floresta, 80%, cerrado, 35%, Campos Gerais, 20%. Tudo que for outra região que não Amazônia é legal, esse limite é de 20%. Por isso, quando o Damião falou cota 20%, eu pensei, cota 20%, será que é reserva legal, que é o 20%? Eu pensei, o mínimo ali, reserva legal, é os 20%, mas que é lá de Bombinhas, mas deve ser outra coisa, não sei, que ele falou que era área urbana, tá? Reserva legal em área rural. Legal? Pessoal, então assim, ó, o que eu queria passar para vocês nesse segunda parte do encontro de hoje é justamente a respeito da área de preservação permanente, que ela pode ser tanto em áreas urbanas quanto rurais. A gente viu a questão das medidas, né, das nascentes ali, uma circunferência ali de 50 metros. Vimos também, né, a questão do leito do rio, vai dependendo, né, até 10 metros é 30 metros, né, acima de 10 até 50, a gente vai trabalhar daí com 50 metros, e assim ele vai aumentando conforme, né, a largura do rio. A gente viu também que metragens acima de 1.800 metros, você também é área de preservação permanente, topos de morro, né, morros onde você tem uma inclinação maior de 45 graus, áreas de manguezais, que tudo é uma preocupação ali, né, com questão do desenvolvimento ali, a questão biológica lá, né, não sei, dos crustáceos e coisa e tal, manguezais, restinga, né, aquela mata ciliar em costa do rio ali, que a gente comentou também, então são áreas de preservação permanente. Olha, foi me questionado um momento, uma situação, que a pessoa falou assim, Rafael, mas se eles não souberem que tem uma nascente, né? Que tem uma pessoa que me falou assim, Rafael, aí não sei, tá? Isso não foi um caso que aconteceu. Assim, que eu não vi o desfecho. Mas a pessoa falou assim, tá, tem a nascente aqui, mas se ninguém sabe que tem a nascente, eu não digo que tem a nascente, consigo, sei lá, de alguma, não sei como é que faria, porque daí não sou entendido da área lá digamos assim, da prática do campo e tudo mais, né? Mas ele falou assim, tá, mas se não tem, eu consigo mexer aqui, né? Aí realmente ficou uma dúvida para mim, porque até onde que, digamos, a fiscalização ela tem tudo isso documentado, né? Mas se tiver documentado, o cara vai ter problema, tá? Legal. Então, assim, ó, a gente até foi um pouquinho mais adiante. Eu pensei assim, será que a gente vai acabar mais cedo? Qual que é a minha sugestão, tá? Eu vou deixar depois um tempo disponível para que vocês peguem e que vocês consultem aqui a Lei 12.651, porque ela até vai trazer, ó, por exemplo, assim, ó, vou botar 80% para ser mais fácil de deixar, ó. A gente estava falando, ó, né, reserva legal, tá vendo, ó, reserva legal, artigo 12, ó, localizado na Amazônia legal, aí ele traz os percentuais, ó, se for, desculpa, aqui, ó, traz os percentuais, se for localizado, né, se for em outras áreas e tudo mais, ó, então tudo vai estar na própria legislação, né, deixa eu tentar jogar assim, ó, 100 metros, ó, tá lá, ó, por extenso, ó, 100 metros, né, então você, ó, aqui você tem, né, ó, a preocupação aqui explicando cada um deles, né, deixa eu só jogar assim, ó, opa. Ó, as faixas marginais em qualquer curso de água, ele pode ser tanto perene como intermitente, tá? Excluir ali os efêmeros, né? Que não é nada, né? Então ele traz ali, ó, as medidas, né? As áreas em torno de lagos e lagoas naturais em faixa de largura, né? Então em zonas urbanas até 30 metros, 100 metros em zonas rurais, né? E na faixa marginal, ó, a faixa marginal lá dele 50 metros. Tá? Então ele vai trazendo as medidas. Então assim, ó, eu vou comprar um imóvel, né? Aí você fala assim, cara, vou consultar lá o Código Florestal. Por quê? Porque vai passar um tempo, a pessoa não vai estar tão afiado na cabeça, né? Aí aqui, ó, manguezais em toda a sua extensão, manguezal como um todo, área de preservação, né? As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, também a área de preservação.
as encostas ou partes dessas de declinidade superior a 45 graus. 100%, equivalente a 100% na linha de maior declive. Topo de morros, ó, montes ou montanhas e serras, com altura mínima de 100. Tem isso também, a inclinação maior que 25. As áreas com altitude superior a 1.800. Só que assim, ó, da forma que eu consegui mostrar para vocês, acho que ficou muito mais legal de visualizar do que às vezes eu pegar o artigo e puxar, né? Então, essa foi a ideia, acho que a gente conseguiu fixar bem legal essa questão da área de preservação permanente e reserva legal, né? Tenho certeza que não vai dar uma bucha com vocês, que nem já aconteceu de eu ir no registro de imóveis, e daí a mulher do registro de imóveis estava comentando, nem era o assunto comigo no primeiro momento, né? E a mulher estava comentando que uma senhora comprou um imóvel, e quando ela foi comprar, ela achou que ela não precisava de ninguém. Ela pensou assim, ó, vou pegar corretor, isso não foi em Itapema, tá? Isso foi aqui em Blumenau. Vou pegar corretor? Não, eu não vou pegar corretor nenhum. Porque o corretor também é responsável, né? O corretor, ele é responsável por apresentar informação, verificar se é viável e construir qualquer coisa, porque a pessoa vai comprar um terreno, ele compra para construir uma casinha, por exemplo, né? Então, assim, ó, moral da história. Ela achou que pegar corretor era, tipo assim, né? Aliás, tem o seguinte, tá, pessoal? Quem paga a corretagem não é o comprador, quem paga a corretagem é o vendedor. Mas ela achou que corretor para quê, né? E a mulher já queria, a outra pessoa queria, não sei se a mulher queria vender e coisa e tal, e daí ela fez um bom negócio e tudo mais, passou no tabelionato, chegou lá no registro de imóveis, aí a mulher quis construir, aí ela ficou muito brava, muito chateada, porque ela descobriu que o terreno, quase que na totalidade, era área de preservação, e ela não ia fazer droga nenhuma naquele terreno, que ela não ia poder construir nada, nada. E daí ela viu assim, sei lá, né, como é importante talvez contratar ali um. Cara, o corretor teria auxiliado, o corretor jamais teria deixado acontecer um negócio desse, né? E quem está no dia a dia, que eu estou dizendo corretor porque está no vendendo, comprando imóveis, ele sabe, não, aqui a senhora não vai poder construir, não, a senhora, aqui eu, se a senhora quiser muito, eu até posso vender para a senhora, mas assim, ó, aqui alaga, né? Por exemplo, no Blumenau você tem toda uma preocupação, né, de área que tem alagamento, enchente, né? Então você não vai deixar jamais a pessoa comprar um negócio. Aliás, aconteceu com uma pessoa em Camboriú. A pessoa que trabalhou na minha casa, ela falou que ela foi alugar uma casa e ela perguntou, aqui alaga, alguma coisa, tem problema? A pessoa falou, não, é maravilhoso, né? No primeiro ano deu uma enchente, uma cheia, assim, uma chuva, coisa e tal. Ela contou que ela se mudou, pagava aluguel, ela perdeu tudo, porque ela se alugou a casa porque não alagava, ela não conhecia nada, a pessoa que locou para ela, né? E ela é uma pessoa bem humilde e tudo mais. E tá, ela, cara, perdeu tudo, assim, bem triste, assim, conheci, ela foi trabalhar pra gente logo depois, assim, e ela precisava de tudo, assim, então, bem complicado. Pessoal, fiquei bem satisfeito com o que a gente conversou, vamos tentar fazer umas questões, aquele material que eu coloquei para vocês, eu falei para vocês que eu tinha colocado as questões, as primeiras questões eram sobre unidade de conservação. Por quê? Porque essa segunda apresentação, aliás, eu tenho que postar lá para vocês, não ter conseguido postar ainda, mas eu falei assim, ó, dá para estudar as unidades de conservação só com aquele resumo que a gente fez, e se a gente for ver assim, para dar uma estudada e coisa e tal, com esse material o cara sai bem. Aquele material sobre unidade de conservação é legal, porque ele é bem explicativo, mostra as imagens, né? Então tá, isso aqui a gente já tinha feito. Vamos para um exemplo aqui, ó. Vamos ver como é que a gente vai, né? Lembrando que a gente trabalhou agora com conteúdo, então podem surgir algumas dúvidas sem problema nenhum e a gente está aprendendo, fazendo e resolvendo, tá? E eu gosto das questões até porque daí vai fazer a gente captar, né? É claro que aqui é muita questão de decorar no primeiro momento, mas até para a gente ver, tá? E são questões que caíram em concurso. Mas beleza, então diz assim, ó. A lei tal, é o Código Florestal, dispõe, né, sobre a proteção de vegetação nativa. Segundo esse instrumento, considera-se área de preservação permanente em zonas urbanas as áreas no entorno de lagos e lagoas naturais em faixa com largura mínima de... Vou dar a resposta, tá? Porque a gente também... Porque se o cara pegou e estudou a lei, vai ficar muito mais fácil, né? Então, assim, ó, resposta com uma largura mínima, né? Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, zonas urbanas, né, de lagos e lagoas. Zonas urbanas, ali o entorno, né, é de 30 metros, tá?
consoante o Código Florestal e uma determinada propriedade onde haja uma área de preservação permanente, a vegetação nativa. Então, assim, ó, aqui ele quer saber o que pode acontecer ali em relação à vegetação nativa, né? Ela deve ser mantida pelo proprietário, sendo a obrigação de natureza pessoal. Assim, ó, realmente ele deve se preocupar ali em manter. Mas a gente viu que a área de preservação permanente ela pode ser suprimida. Lembra que a gente viu? Questão por utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Beleza, né? Aqui, a letra B. Pode ser suprimida, ainda que protetora de nascente, em caso de utilidade pública. Assim, ó, essas questões aqui elas são bem difíceis, tá? Tenho ciência disso. A resposta aqui é essa. A gente viu, quando eu trouxe ali a questão da supressão, eu falei assim, ó, o único caso de supressão de vegetação nativa em nascentes, né, em dunas, lembra que a gente falou ali? É justamente em caso de utilidade pública, né? Então a resposta é letra B, tá? A letra A eu acabei não comentando, mas a gente viu que a obrigação ela não é pessoal, né? Ela está relacionada ali ao imóvel, à coisa, ela não é uma obrigação personalíssima, tá? A letra C diz deve ser preservada, vedada qualquer forma de supressão, a gente viu que não. Deve ser mantida em caso de transferência de domínio do imóvel, apenas se tal hipótese estiver previsto no contrato de compra e venda. Tipo, né? Tipo, a questão da preocupação ambiental é muito mais que isso, né? E pode ser removida para fins de interesse social, caso seja protetora de dunas. A gente viu que dunas também não, né? Era aquele caso da exceção, lembra? Beleza, letra B. Acho que tem só 3, eu acho, questões. Para efeitos previstos nessa lei, só isso aqui, que trata do Código Florestal, considera-se área de preservação permanente, né? Olha, aqui eu não fiz com que vocês decorassem muito, né? Até porque tem muita metragem, né? Mas a gente não viu nada. A gente não viu nada menos de 15 metros, 150 metros, a gente não viu essas medidas, já começa por aí, né? Então a letra A já de cara não seria, diz assim, ó, as faixas marginais de qualquer curso de água, perene intermitente, incluídos os efêmeros, ó, incluídos os efêmeros, então já eliminou por várias razões aqui. A letra B diz assim, ó, as áreas no entorno dos lagos, lagoas, em faixa com largura mínima de 100 metros em zonas urbanas, exceto para campos de água com até 30 hectares de superfície, cuja faixa será 100 metros. Também não, mas aqui estava, né? Agora, a resposta aqui ela está mais fácil, porque a resposta foi uma coisa que a gente teve, né? Que era assim, ó, as áreas no entorno das nascentes e dos olhos de água perenes, qualquer que seja a situação, no raio de 50 metros. Beleza, estava até no nosso materialzinho ali com as imagens, é a letra C, né? E aqui, ó, ele traz, a letra D, ele traz assim, ó, as restingas com declividade superior a 45 graus. Não é a restinga, né? É as encostas com declividade. Ele mudou a palavra, é uma questão maldosa. E aqui ele fala, os manguezais é na totalidade, lembra que é na totalidade? E daí ele botou em faixa com largura mínima de 100 metros. Não, manguezal como um todo é a área de preservação permanente. Então a resposta desse aqui é letra C. E é isso, até pensei, será que eu tinha mais algum? Não, é isso aí. Senhores, assim, ó, o que eu vejo de mais interessante no conteúdo, não queria que vocês se preocupassem com as questões, mas vocês, a partir de hoje, vocês sabem onde que vocês têm essas informações de área de preservação permanente, que foi, eu acho que um dos pontos que o pessoal até tinha comentado nos primeiros dias de aula, assim, professor, lembra que vocês falaram para mim? Mas, cara, mas construir uma casa lá, não sei o quê, será que lá não é área de preservação permanente? Tem uma casa lá, não sei, lembra que a gente conversou? Então, agora vocês sabem, né, que a área de preservação permanente e reserva legal, ela está no Código Florestal. Viram qual que é o número da lei, que é 12.651, sabe onde pesquisar, né? Joga lá assim, lei 12.651. Ou, professor, não lembro. Digita lá, Código Florestal, espaço Planalto, para ele puxar o site do Planalto. E a gente também conversou sobre as unidades de conservação, que daí a gente viu ali a respeito da APA, que é diferente da APP, e que a APP não é uma área de... não é uma unidade de conservação, né? A área de preservação permanente, né? Ela está dentro... esqueci de comentar uma coisa.
A área de preservação permanente ela é em área urbana e rural, e ela pode ser em imóveis tanto públicos quanto privados, tá? É privado, mas uma área pública também vai ter, tá? Uma área pública também, tá? E a reserva legal é só em imóveis rurais, né? Então a gente viu, por exemplo, só tem a propriedade rural dela lá, ela tem uma reserva, e a gente viu a importância da questão da Amazônia Legal, porque ela traz, né, 80% em casa de floresta, 35% em casa de cerrado, 20% em Campos Gerais. E para todo o resto do país que não a Amazônia Legal, essa reserva legal, ela é de 20%. Pessoal, a gente passou bastante conteúdo. Eu trabalhei dessa forma que eu achei muito mais interessante. O material que eu tinha, que não da aula que tanto eu e a Camila a gente teve, mas de um material preparatório para concurso, era de uma apostila de 165 laudas, só a parte do Código Florestal, só que envolvia um monte de coisa que não ia ter nada a ver com o gestor, com o administrador. Mas a questão da área de preservação permanente, reserva legal, compensação ambiental, eu acho que daí, né, tenho certeza que tem tudo a ver com vocês e com o que vocês vão enfrentar, pode ser até no dia a dia de vocês, não precisa nem ser na questão empresarial, e é algo bem bacana. A partir dos nossos próximos encontros, a gente vai começar cada vez mais agora aí para a questão mais da gestão. Não sei se na aula que vem, vou ver bem direitinho como é que a gente vai fazer, ou se ainda vai mais uma aula, mas depois já quero entrar com vocês nas normas da ISO, o que é ISO e tudo mais. Gostaram, pessoal? Espero que sim. Espero que nossos encontros de sexta-feira eles tenham sido válidos para que a gente consiga trabalhar bastante a questão socioambiental e trabalhar conteúdos aí que vocês não tenham visto em nenhum outro momento. Uma matéria bem diferente das outras. É diferente, por exemplo, de administração da produção, que eu sei que vocês fazem, que daí talvez o professor falou de Taylor, Fayol e tudo mais, e aqui é bem, né, vai para um outro ponto. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida? Não? Então tá. Pessoal, são 9 e quase, ainda não chegou bem às 10 horas, mas também tendo em vista, né, todo o esforço que vocês tiveram em relação às provas ao longo da semana, né, eu me dou por satisfeito no que a gente trabalhou até aqui e estão, né, agradeço a presença de cada um de vocês, estão liberados, não vai ter nenhum, que nem eu falei, não ia fazer nenhum tipo de atividade para vocês terem que fazer agora ou pesquisar, então nesse nosso encontro de hoje a gente não tem nenhuma atividade ali extra adicional, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, desejo um excelente final de semana e semana que vem estamos aí firmes e fortes para mais um encontro, tá bom? Um abraço para vocês, bom final de semana. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Zaqueu. Valeu, Ederson. Valeu, obrigadão.